Salve galera, eu sou o professor Jackson e vamos dar início ao nosso estudo da termologia. Termologia é a parte da física que vai estudar os fenômenos associados à temperatura. Essa palavra ela é de origem grega, do grego antigo, da junção das palavras termo com logia, onde termo significa calor, e aqui a gente já tem que aprender que a palavra calor ela tem um significado diferente daquele que nós utilizamos no dia a dia. No dia a dia é comum você chegar num lugar e falar, nossa, aqui está muito calor, mas na física ela vai ter outro significado, ok? Que nós vamos aprender mais adiante. Mas ainda assim, a palavra calor está também associado a temperatura, ok? E a palavra logia, que significa estudo. Por exemplo, sociologia é o estudo da sociedade, ok? A junção dessas palavras vai dar origem a essa parte da física conhecida como termologia. E aí as coisas vão começar a ficar interessantes porque a termologia ela se divide em outras partes. Por exemplo, termologia vai se dividir em termometria. O que a termometria vai estudar? A termometria vai estudar como que nós medimos a temperatura. Perceba que o núcleo dessa parte da física é a temperatura. E uma coisa que a gente tem que saber fazer bem é medir a temperatura e saber trabalhar com diferentes medidas de temperatura. Por isso que a primeira parte que nós estudamos é a termometria, porque nós vamos aprender o que é a temperatura, como se mede ela, como se trabalha com ela e qual é o seu significado. Para aí sim, mais adiante, nós partimos para a calorimetria, que vai ser a medida de calor. Agora perceba, calor tem um significado diferente, é uma grandeza e nós conseguimos medir o calor. Ainda dentro da calorimetria, a gente vai aprender ali fenômenos como dilatação, por exemplo, mudança do tamanho dos objetos por conta da temperatura, ok? E por fim, chegamos aqui na termodinâmica, onde vai ter um monte de processos, um monte de coisas que acontecem por conta da temperatura, da mudança de temperatura, do fluxo de energia térmica, da palavra calor em si. Tá bom? Essa daqui seria um esboço total. Uma coisa interessante é que no primeiro bimestre a gente pega normalmente essas duas partes, termometria e calorimetria, e no segundo bimestre inteiro nós ficamos com a termodinâmica, ok? Pois bem, para começar, para a gente esboçar, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Considere que eu tenho aqui dois objetos. Pode ser dois blocos de metal, ok? Eles são idênticos no seu material, é o mesmo metal, de aço, por exemplo. Só que um está quente e o outro está frio. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre eles? Aí você vai falar, professor, é a temperatura, né? O senhor não disse que um está quente e o outro está frio? Não, você está certo em pensar dessa maneira, só que eu quero que você pense mais a fundo. A pergunta é, o que eles têm de diferente que faz a temperatura deles serem diferentes? Vocês entendem que é um pouco mais profundo, tem que ter uma resposta um pouco mais precisa em relação ao que é a temperatura? A temperatura deles é diferente, mas o bloco é do mesmo material. Então o que um tem diferente do outro que faz a temperatura ser diferente? E a gente vai começar essa discussão com a seguinte ideia. Imagina que eu tenho aqui uma barrinha, tá? Uma barrinha de metal. Os objetos, eles são feitos por átomos, por partículas. Toda essa barrinha aqui, se eu pudesse observar ele de bem de perto com um microscópio super potente, eu ia perceber que ele é feito por um monte de bolinhas, por um monte de partículas. E aqui as coisas vão ficar interessantes porque essas partículas, elas nunca ficam paradas. Todas as partículas estão vibrando. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa caneta, eu olho para a ponta da caneta. A ponta da caneta parece estar parada, mas se eu pudesse observar com um microscópio super potente, eu ia observar que no fundo, as partículas pequenininhas delas estão vibrando o tempo todo, certo? Para facilitar o nosso estudo, vamos diminuir um pouco aqui a quantidade de partículas, vamos considerar só algumas partículas. E agora que a coisa vai ficar interessante porque vamos adicionar aqui o fogo. A medida, lembrando que essa barra é de metal. Se eu coloco o fogo na ponta da barra, o que vai acontecer? Quem nunca colocou a ponta de uma faca
no fogo do fogão? A ponta vai esquentar. E à medida que a ponta esquenta, eu observo uma coisa com relação a essas partículas. Elas ficam mais rápidas. E aí, à medida que a ponta esquenta, ela até ganha uma cor ali, a ponta começa a ficar vermelha, depois amarela, eu vou observar o seguinte: aonde está quente, as partículas estão mais rápidas. Aonde está mais frio, as partículas estão mais devagar. E aí eu começo a ter uma noção do que é a temperatura. A temperatura tem alguma coisa a ver com o movimento dessas partículas. Por quê? Temperatura alta, muito movimento. Temperatura baixa, pouco movimento. E agora a gente pode simplesmente tentar condensar tudo isso, tentar resumir no seguinte: a temperatura está associada à agitação das partículas do material. Quanto maior a agitação, maior é a temperatura. Um objeto quente tem partículas muito agitadas. Um objeto frio tem partículas pouco agitadas. E agora eu posso voltar naquela pergunta: o que eles têm de diferente? O que o quente tem de diferente para o frio? Eles são feitos do mesmo material, porém as partículas do objeto quente estão vibrando mais rapidamente que as partículas do objeto frio. Temperatura é uma medida média da agitação das partículas de um dado material. Agora que nós entendemos o que é a temperatura, vamos iniciar uma discussão bem interessante que vai justificar o porquê que a termometria é importante na física. Por que saber medir a temperatura em diferentes contextos é importante na física. Para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Considera esse esboço aqui que acho que vocês já entenderam, né? Temperatura baixa, partículas devagar. Temperatura alta, partículas muito agitadas, mais rápidas, certo? Com isso em mente, vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma bolinha parada e uma bolinha vibrando. Essa vibração aqui, imagina, se eu tenho algo vibrando, eu consigo aumentar mais a vibração dessa coisa? Consigo. Não existe limite para aumentar a vibração de uma partícula. Até existe, mas não é importante. Esse limite é muito grande. Eu posso aumentar muito a temperatura de um objeto porque eu posso aumentar muito a vibração dessas partículas. Porém, o inverso não é verdade. Por quê? Se a temperatura é uma medida da agitação das partículas, à medida que eu diminuo a temperatura, o que acontece com as partículas? Elas vão ficando mais devagar. Aí eu diminuo a temperatura, elas ficam mais devagar. Até chegar um momento que elas vão parar. Elas vão simplesmente parar. Está aqui minha partícula parada. O que vai acontecer depois que minha partícula parou? Eu consigo diminuir a temperatura? Essa é uma boa pergunta. E a resposta é não. Não tem como. Se a temperatura é uma medida da agitação e a partícula não está mais agitada, não faz sentido em falar em diminuir a temperatura. Porque não tem como tirar a agitação de algo que está parado. O que isso significa? Isso significa, pessoal, que existe um limite para baixar a temperatura. Eu não posso simplesmente baixar a temperatura de forma indefinida. Para subir a temperatura, eu posso subir até o infinito, uma temperatura muito alta. Mas para baixar a temperatura, eu só consigo baixar até o momento que o objeto, que as partículas param. A partir do momento que elas pararam, não consigo mais baixar a temperatura, porque não tem como tirar a agitação de algo que está parado. Com isso em mente, a gente vai pensar o seguinte, ó. Considera o seguinte, eu tenho aqui um bloco pode ser um bloco de gelo, estava no congelador, e a temperatura desse bloco de gelo é de 0 graus Celsius. E eu te pergunto, se o meu bloco de gelo está a 0 graus Celsius, isso significa que as partículas do bloco estão paradas? E a resposta é não. Por que não? Porque você entende que é possível eu ter menos 5 graus Celsius? O que é menos 5 graus Celsius? Não é menor que zero?
Se eu consigo ir para uma temperatura menor que zero, significa que em menos 5 graus Celsius, as minhas partículas vão estar menos agitadas. Eu consigo ir a menos 20 graus Celsius? Consigo. Se eu consigo chegar nessa temperatura, significa que em menos 20 graus Celsius, as minhas bolinhas vão estar menos agitadas. E aí a gente tem uma revelação que não é porque está em zero que significa que minhas bolinhas estão paradas. Não, isso não quer dizer nada. Está em zero significa que elas estão mais lentas do que está a 10 graus, mas não estão paradas. E aí surge a medida negativa, porque eu consigo diminuir a temperatura, porque eu consigo ainda assim diminuir a velocidade, a frequência aqui de vibração dessas partículas. Mas vocês entendem, vocês concordam comigo que é ruim de certa forma, a gente ter uma medida, a temperatura é uma forma de medir a agitação das partículas. Não seria interessante que, quando a gente tivesse a temperatura zero, isso significasse que as partículas parariam? Isso seria bem interessante. Porque ia ser fácil, a temperatura bateu zero, as partículas estão paradas. Perceba que a gente utiliza a medida chamada Celsius, e isso não acontece nessa escala. Na escala que nós usamos aqui no Brasil, chamada Celsius, estar no zero não significa que as partículas estão paradas. Mas para a física, seria interessante ter uma forma de medir a temperatura que quando eu falo que a temperatura é zero, isso significa que as partículas estão paradas. E aí surgem as escalas termométricas. Basicamente, a gente tem 3 escalas termométricas importantes. Existem outras, mas as mais importantes são 3. Começando pela escala Celsius. A escala Celsius é aquela que nós utilizamos aqui no Brasil e que a gente entende muito bem. 10 graus Celsius já é meio frio, 0 graus a água congela, 40 graus é muito quente, certo? A escala Celsius a gente entende muito bem. Mas existe também a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela é utilizada nos Estados Unidos. Até onde eu lembro, só os Estados Unidos utiliza essa escala porque houve um tratado que todo mundo utilizaria Celsius, mas os Estados Unidos não seguiu ali de forma cultural a utilizar o Celsius e continuou utilizando o Fahrenheit. E aí, no caso, quando você tem uma medida em Fahrenheit, você tem que pensar que aquilo ali é como se fosse outro idioma. Então, eu ligo para um amigo meu nos Estados Unidos, aí eu pergunto, e aí, qual é a temperatura que está fazendo aí? Está muito quente, está muito frio? Aí ele vira para mim e fala, olha Jackson, está fazendo 100 graus. Aí não, ele está mentindo. Não é que ele está mentindo. A forma como eles medem lá nos Estados Unidos, que é o Fahrenheit, é diferente daqui no Brasil. Então, aquilo que ele fala 100 graus, se eu converter, se eu traduzir para Celsius, aí eu vou entender exatamente se está frio ou se está quente, ok? E a gente vai aprender isso já na nossa próxima aula. E a última temperatura é a Kelvin, a última escala é a Kelvin. E de todas, na ciência, a Kelvin é a mais importante. Lembra que eu falei que seria interessante a gente ter uma temperatura onde o zero da temperatura significa as partículas estarem paradas? Essa é a escala Kelvin. Quando criamos a escala Celsius, a gente não tinha, a humanidade não tinha noção exatamente do que era a temperatura, que era a agitação das partículas. A gente simplesmente criou uma escala para ferver a água, para se comunicar. E aí a gente fez algumas considerações e criou a escala Celsius. Em outro lugar, criou a escala Fahrenheit. Depois que a ciência evoluiu e aí entendemos como funciona e o que é de fato a temperatura, através da ciência, criamos a escala Kelvin. E por isso, a escala Celsius, ela tem esse carinha aqui, que é o grau. A escala Fahrenheit tem esse carinha aqui, que é o grau. Mas a escala Kelvin não tem grau. A escala Kelvin é uma escala absoluta. Quando tem grau, quer dizer que é uma escala arbitrária. Foi feita ali, considerando isso e aquilo. Já esse cara não. Esse cara aqui leva as contas da ciência, a movimentação das partículas, foi feito através disso para ser construída a escala Kelvin. E já na nossa próxima aula, vamos aprender a pegar uma medida na escala Celsius e transformar na escala Fahrenheit e vice-versa, entre todas essas escalas. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!